Bom dia! Hoje são 20 de março de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 56º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois cristãos fundamentalistas norte-americanos, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia, e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois se juntaram e fizeram esse livro aqui. Gastaram 40 anos para escrever o que está aqui nesse livro de apologética cristã. Estou fazendo o que aqui? Estou mostrando as brincadeiras dos dois diante ali de fiéis. O que eles escrevem é uma afronta ao próprio texto bíblico. Por que acontece isso? Porque a Bíblia está repleta de erros, lendas, contradições, etc. E os líderes religiosos, principalmente evangélicos e protestantes, pregam aos fiéis que a Bíblia não contém erros, não contém lendas, não contém ingenuidades, etc. Daí é que é o problema. Teólogos sérios sabem muito bem que você não pode levar a Bíblia a sério, literalmente. Não pode, porque ela de fato está repleta de erros, lendas, mitos, alegorias, contradições inúmeras, etc. Nesse vídeo agora, 56º, vou mostrar mais uma contradição clara, irrefutável na Bíblia. Mais um erro, uma contradição e uma ingenuidade. É no tocante às línguas diferentes. Por que o homem fala línguas diferentes? Por quê? Simplesmente porque o homem varia de acordo com as localidades. E aí as línguas são diferentes. Línguas diferentes, vestuários diferentes, não é? Deuses diferentes, livros, entre aspas, sagrados diferentes, porque isso faz parte das diferenciações em relação à cultura do homem, obviamente. Correto? Muito bem. Mas vamos aqui pegar aqui mais uma contradição na Bíblia. Diante da lenda bíblica lá dos descendentes de Noé, certo? Ali depois do dilúvio bíblico. Nessa lenda bíblica, ali os primeiros homens, os primeiros hebreus, falavam a mesma língua ou falavam línguas diferentes? O que você diz? Veja, lá na Bíblia, em Gênesis, a resposta está em Gênesis capítulo 10 e em Gênesis capítulo 11. E aí, mais uma contradição. Correto? Então vou fazer a pergunta. De acordo com as lendas bíblicas, lá em Gênesis, os homens ali falavam línguas diferentes antes de construir a Torre de Babel? Ou a partir da construção da Torre de Babel é que os homens começaram a falar línguas diferentes? E aí, o que você me responde? Línguas diferentes antes da construção da Torre de Babel ou línguas diferentes apenas depois, durante a construção da Torre de Babel? O que você diz? E aí está a contradição bíblica, mais uma. Vamos lá? Ao quadro? Vamos. Muito bem, vamos aqui. Gente,
A pergunta é: muitas línguas o povo aqui falava muitas línguas antes da Torre de Babel ou apenas uma língua antes da Torre de Babel? O que você diz aí? Muito bem, aqui é a contradição bíblica mais uma vez. Irrefutável, não há como você contestar a contradição aqui, mais uma. Muito bem, temos aqui a Bíblia, Gênesis, aqui o texto do capítulo 10 e aqui o texto do capítulo 11. E aqui a contradição. Aqui diz, em Gênesis 10, antes da construção ali, do começo da construção da Torre de Babel, na lenda bíblica, aqui diz que os homens falavam línguas diferentes, várias línguas, várias linguagens, correto? Veja bem, antes de começar a construir a Torre de Babel, já falavam várias línguas. Aqui em Gênesis capítulo 11, lá na construção da Torre de Babel, aí a contradição. O texto aqui diz que os homens não falavam línguas diferentes, mas apenas uma linguagem, apenas uma língua, apenas uma maneira de falar. Aqui a contradição em relação ao que está aqui. Entendeu, gente? E por que isso que eu digo é em contradição na Bíblia? Porque existem contradições na Bíblia. É o que eu digo, obviamente, existem contradições na Bíblia porque os textos bíblicos não foram escritos por apenas uma pessoa. Ao contrário, várias pessoas escreveram o que a gente vê hoje na Bíblia. E ali eles eram o quê? Copistas. Eles copiavam textos dos outros e aumentavam, mudavam o sentido. E aí a contradição. Eis a explicação aí, correto? Muito bem. Então, como a contradição aqui bíblica é gritante, é clara, Gênesis 10, texto anterior à construção de Babel, e aqui texto posterior, veio depois, este texto aqui contraria o que está aqui, correto? Como vou mostrar. Como a contradição aqui, gente, ela é irrefutável, não há como você sair dela, o Norman Geisler, na página 49 do livro Em Comento, ele escreve o que está aqui e você vai rir muito, certo? Então vamos começar. Vamos pegar o capítulo anterior, antes da construção da Torre de Babel, correto? Muito bem. Lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 10, temos aqui em destaque os versículos 1, 2, 5, 6, 20, 22 e 31. Lá na Bíblia, confira, está escrito descendentes dos filhos de Noé, o lendário Noé. Muito bem? Então vamos começar. O versículo 1 diz: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são, eu não coloquei aqui por causa do espaço no quadro, coloquei aqui as partes mais importantes. Então, os filhos de Jafé são, e aí continua, versículo 5, estes repartiram entre si, os filhos de Jafé, não é isso? E os descendentes, repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual, veja aí, cada qual segundo a sua língua, ou seja, cada um com sua língua, línguas diferentes, segundo as suas famílias em suas nações. O versículo 6, os filhos de Cã, que é outro filho aí do Noé, não é isso? E aí continua, os filhos de Cã são, aí vem o versículo 20, aí diz, são estes os filhos de Cã, os descendentes aí, segundo as suas famílias, segundo, olha aqui, segundo as suas línguas, ou seja, línguas diferentes,
falavam línguas diferentes. O versículo 22, os filhos de Sem, que é outro filho de Noé, são, aí vem, versículo 31, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo o quê? As suas línguas. Eles falavam línguas diferentes, correto, gente? Então veja aqui, os filhos de Noé, lá na lenda bíblica, os principais aqui que aparecem são 3, não é isso? O Sem, o Cã, olha aqui, não é isso? E o Jafé, 3 filhos de Noé. E aqui vem os filhos de cada um. Os filhos de Jafé, olha aqui, correto? Os filhos de Jafé, certo? Eles repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras e cada qual falavam aí, ó, segundo a sua língua. Isto é, os filhos de Jafé falavam línguas diferentes, correto? Da mesma forma, os filhos de Cã, que aqui está. E aqui diz, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo o quê? As suas línguas. Isto é, os filhos de Cã, descendentes de Noé, os filhos dos filhos de Cã, eles falavam várias línguas. É o que diz aqui em Gênesis. E tudo isso aqui, gente, antes da construção da Torre de Babel. Então você vê aqui que antes da construção da Torre de Babel, eles aqui falavam já línguas diferentes, linguagens diferentes. E não apenas uma linguagem, não apenas uma maneira de falar. Correto, gente? Os filhos de Sem, a mesma coisa. O Sem aqui são, e aí vai, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Então você vê aí, gente, que em Gênesis capítulo 10, antes da construção da Torre de Babel, eles já falavam línguas diferentes, correto? Muito bem. Então vamos agora lá para frente, posterior. Gênesis capítulo 11, que vem depois do Gênesis capítulo 10. Aqui, os filhos de Noé, os descendentes de Noé, falavam línguas diferentes. E aqui está escrito que eles falavam apenas uma língua. Tinham apenas uma maneira de falar. Viu aí a contradição? É porque a Bíblia é um livro muito ingênuo. Você não pode levar os textos bíblicos a sério, porque aí você vai cair do cavalo. Então aqui está dizendo coisa diferente do que está aqui. Muito bem. Então em Gênesis 11, capítulos 1, 5, 6, 7, 9, os principais, vamos ver isso aqui. Vamos à lenda da Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Viu aí? Contrário ao que está aqui. Isso aqui é antes da construção da Torre de Babel. E aqui está dito que eles falavam várias línguas, várias linguagens, várias maneiras de falar. Então você vê que aqui já contradiz o que está aqui em Gênesis capítulo 10. E continua. Veja a ingenuidade da lenda. Então desceu o Senhor para ver a cidade. O Deus hebreu desceu do céu, né? Aí na lenda bíblica. Para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm, olha aqui, e todos têm a mesma linguagem. Não, não tem. Aqui mais um erro aqui do escriba hebreu. Ele diz aqui que todos, durante a construção de Babel, têm a mesma linguagem. Não, não é o que diz aqui Gênesis 10, que vem muito antes da construção da torre. Vamos lá. Aí o Deus diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Então você vê aí, gente, de forma clara, que o que está em Gênesis capítulo 11 entra em contradição com o que está
em Gênesis capítulo 10. Isso aqui, o que é a Torre de Babel, a lenda? É assim, os hebreus, porque o mundo era dos hebreus, a palavra terra aqui, em toda a terra, era só para eles e não para o planeta Terra. Então, aqui, a lenda da Torre de Babel é o seguinte, os descendentes aqui, de Noé, os descendentes de Noé, resolveram aqui fazer uma cidade e uma torre. Era muito comum naquele tempo eles fazerem torres, né? Em homenagem aos deuses. Era um mundo muito ignorante, o mundo da Bíblia. Então aqui, nessa lenda bíblica, o povo, os descendentes aqui de Noé, resolveram fazer uma cidade e uma torre bem alta, ali em direção aos céus. E torres bem baixas, nada a ver com edifícios de grande altura. Então, na ingenuidade deles, eles começaram a fazer uma torre em direção ao céu, né, com vários andares. São os chamados, na época, de zigurates. Eles faziam isso em homenagem aos deuses. E eles ficaram muito vaidosos pela capacidade deles de fazer uma torre bem alta, não é? Muito bem. Então, quando eles resolveram fazer essa cidade, essa torre, eles estavam alimentados, né, por uma vaidade muito grande. Aí, na lenda bíblica, o Deus hebreu não gostou muito daquela vaidade do seu próprio povo. Aí o Deus hebreu pensou e disse que eis que o povo é apenas um, o povo hebreu, né? E todos têm a mesma linguagem. O Deus hebreu errou aqui, porque não, os descendentes de Noé já falavam várias linguagens, várias línguas. E é o que está aqui no capítulo anterior, muito antes de eles pensarem em fazer a Torre de Babel. E aí continua na lenda bíblica o Deus dizendo: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Veja aqui a outra questão da ingenuidade. Além da contradição gritante aí, vem a ingenuidade. Como o povo aqui, nessa passagem bíblica, que contraria a passagem de Gênesis 10, como o povo aqui falava apenas uma linguagem, tinha apenas uma maneira de falar, então eles se entendiam. Então eles estavam fazendo a cidade e a torre. Deus não gostou. Aí o que foi que Deus fez? Confundiu aí as línguas, né? A linguagem, melhor dizendo. E aí Deus criou aqui várias linguagens, em contradição com o que está aqui em Gênesis 10. Então Deus aqui confundiu a linguagem ali, que era única nessa passagem aqui, confundiu a linguagem para que o povo deixasse de fazer a Torre de Babel, não fizesse, desistisse. E ali o povo hebreu aí foi confundido devido a várias línguas, um não entendia o que o outro estava dizendo, e aí eles pararam de fazer a cidade e a torre. Veja a ingenuidade. Eles pararam de fazer a torre e a cidade porque houve aqui a confusão de línguas. Eles não se entendiam. Já que eles não se entendiam, não conseguiam entender o que o outro dizia, aí eles não tinham condições de continuar a fazer a torre. Ora, veja a ignorância. Confusão de línguas, línguas diferentes, não impede a quem quer que seja de se comunicar, de fazer obras. Isso aqui é uma ingenuidade bíblica, não é isso? Pessoas com línguas diferentes fazem obras monumentais. Isto é, a confusão de línguas não impede pessoas de construírem o que quer que seja. Veja hoje o mundo globalizado, não é isso? O nosso mundo, gente, é globalizado. O que é isso, mundo globalizado? As pessoas, mesmo falando línguas estranhas, vamos assim dizer, estrangeiras, as pessoas conseguem entender. É o que nós temos hoje aqui no mundo globalizado, não é isso?
temos o Brasil. Aqui no Brasil, a gente fala a língua portuguesa. Nos Estados Unidos, não é a língua portuguesa, é a língua inglesa. Ora, um brasileiro falar língua portuguesa e um norte-americano falar língua inglesa, isso não impede de o Brasil e os Estados Unidos manterem relações comerciais, fazerem obras X, não é isso? Não impede a confusão de línguas. Línguas diferentes não impedem pessoas de se unirem e fazerem obras monumentais. Veja um exemplo aqui bem fácil. A usina hidroelétrica de Itaipu foi construída por quem, gente? Por engenheiros brasileiros e engenheiros paraguaios. A usina hidrelétrica de Itaipu. Ou seja, Brasil e Paraguai fizeram a usina. Paraguai, língua diferente da língua do Brasil e vice-versa. Mas isso, o fato de eles terem línguas diferentes, não atrapalharam ali. Esse fator não atrapalhou a construção da usina de Itaipu, não é isso? Agora mesmo no espaço, gente, perto da Terra, nós temos o quê? A Estação Espacial Internacional. Ali dentro há cientistas norte-americanos, existem cientistas ali também russos, existem cientistas chineses, etc. Então, na Estação Espacial Internacional, ali temos cientistas com várias línguas. Essas línguas diferentes não impedem que esses cientistas façam o trabalho lá na Estação Espacial Internacional. Então você vê aqui a ingenuidade bíblica. O Deus hebreu, na lenda bíblica, criou aqui línguas diferentes para que as pessoas não se entendessem e deixassem de construir a torre, quando, na verdade, línguas diferentes não atrapalham a ação dos homens. Correto, gente? Muito bem. Então a contradição aqui é irrefutável. Aqui a Torre de Babel está dizendo que aqui, nesse momento da construção da Torre de Babel, havia apenas uma linguagem, apenas uma língua, apenas uma maneira de falar. Quando, na verdade, havia várias línguas, havia várias maneiras de falar antes de o homem pensar em fazer a torre. Entendeu a contradição? Irrefutável, porque a Bíblia não pode ser levada a sério. Agora o Norman Geisler, como ele é um cristão fundamentalista evangélico, aí ele deturpa a Bíblia, mudando aqui o sentido do texto que está em Gênesis 11 e em Gênesis 10. E você vai ver como ele faz isso aqui. Então vamos lá. Norman Geisler. Na página 49, para resolver a contradição que está aqui nos dois textos, que é impossível alguém fazer, é impossível alguém dizer que isso aqui não é contradição, como isso é impossível para ele, aí ele escreve aqui abobrinhas, e você vai rir muito. Segure o riso aí. Muito bem, o Norman Geisler começa a escrever assim: estes textos, que textos? O que está em Gênesis 10, antes da Torre de Babel, e o que está em Gênesis 11, ali, com a construção da Torre de Babel. Então, Norman Geisler diz: estes textos, os dois, referem-se a dois tempos diferentes. Ele coloca isso aqui, ó, referem-se a dois tempos diferentes. Ele aqui coloca como se fosse já uma coisa que ele fosse já certo de que iria refutar. Ora, que os textos, o texto que está aqui em Gênesis 10 e o texto que está em Gênesis 11, esses textos aqui, obviamente, se referem a dois tempos aí diferentes. Quem escreveu o que está aqui não foi o mesmo que escreveu o que está aqui, e momentos diferentes. Então dizer que os textos referem-se a dois tempos diferentes, isso aqui é o óbvio, mas que não traz aqui benefício algum ao Norman Geisler. Ao contrário,
Então é normal que os dois textos realmente se referem a dois tempos diferentes, a escribas diferentes. Só que não favorece aqui, essa verdade não favorece ao Norman Geisler. Isso aqui ele colocou apenas para encher linguiça. Então ele diz, vamos lá agora, você vai rir muito, hein? Cuidado aí com o riso. Viu, o Leo Adventures? Cuidado. Então o Norman Geisler, gente, ele coloca aqui anteriormente, veja aí, que vem antes. E posteriormente, veja como ele deturpa os textos bíblicos, porque é impossível contestar mais uma contradição. Então ele diz, anteriormente, ou seja, antes, vamos lá, antes, enquanto estavam mantendo suas distinções tribais, muito bem, os descendentes de Cã, Sem e Jafé, veja aí, os descendentes de Cã, que estão aqui, ó, os descendentes, olha lá na Bíblia, que os descendentes de Cã, Sem e Jafé, todos, diz o Norman Geisler, veja aí, todos eles falavam a mesma língua. Gente, isso aqui é caso de internação em hospital psiquiátrico. O Norman Geisler está dizendo que anteriormente, antes da construção da Torre de Babel, que aqui está, versículo 11, ou capítulo 11, antes, que é o que está aqui, antes da Torre de Babel, está aqui o antes, o anteriormente está aqui. Pois bem, o Norman Geisler está dizendo que os descendentes de Cã, Sem e Jafé, que estão aqui no Gênesis 10, todos eles falavam a mesma língua. Gente, isso aqui é brincadeira, é para você morrer de rir. Ora, ao contrário do que diz o Norman Geisler, os descendentes de Cã, Sem e Jafé, que estão aqui, descendentes dos filhos de Noé, os descendentes de Jafé, Cã e Sem, falavam línguas diferentes e não a mesma língua, como diz aqui o Norman Geisler. Isso aqui é o anteriormente, é o antes da construção da Torre de Babel. Então você vê aqui que antes da construção da Torre de Babel, os filhos de Jafé, de Cã e de Sem falavam línguas diferentes. E o Norman Geisler aqui está dizendo que eles aqui falavam a mesma língua. Isto é, o Norman Geisler deturpa o texto bíblico, quando o texto bíblico aqui é claro, dizendo que os descendentes de Cã, Sem e Jafé, todos eles falavam línguas diferentes e não a mesma língua, como diz aqui o Norman Geisler. E continua o Norman Geisler. Posteriormente, que é aqui, ó, que vem depois deste, posteriormente, com a Torre de Babel, Gênesis 11, ele diz, ó, Deus puniu os homens pelo projeto com o qual se rebelavam contra ele, confundindo-lhes a fala. Veja aqui. Então ele está dizendo, contrariamente à Bíblia, que só depois da Torre de Babel é que os homens passaram ali a falar línguas diferentes. Houve a confusão de línguas somente depois ali em que o homem passou a construir a Torre de Babel. Então você vê aqui, gente, que isso aqui é uma afronta sem fim ao próprio texto bíblico. O texto bíblico é claro. Ele diz que antes de os descendentes de Cã, Sem e Jafé fazerem a torre, antes disso, os descendentes de Sem, Cã e Jafé falavam línguas diferentes e não tinham a mesma linguagem, uma só maneira de falar, como está aqui em Gênesis capítulo 11, versículos 1 e 6, correto? E continua aqui o Norman Geisler, veja. Como resultado, as tribos não mais conseguiam comunicar-se uma
com as outras, embora possivelmente às subtribos e aos clãs tenham sido permitido uma linguagem compreensível para que assim continuassem a se comunicar entre si. Além dessa contradição aqui, gente, veja a ingenuidade. O Norman Geisler está dizendo aqui que após a confusão de línguas diferentes, as pessoas não podiam se comunicar. Em não se comunicando, então as pessoas não podiam mais fazer a torre, construir a torre. Veja que ingenuidade. Ora, veja o tempo de hoje. Estamos num mundo globalizado. As línguas diferentes não impedem que os países, os cidadãos, se unam e pratiquem ali ações conjuntas, não é isso? Veja o caso do Brasil e Paraguai. Se uniram, Brasil, uma língua, Paraguai, língua diferente. Se uniram e fizeram a usina hidroelétrica de Itaipu. Ali é uma binacional, duas nações, línguas diferentes construindo usinas hidroelétricas, muito mais complexas do que uma mera torre no tempo da Bíblia. Brasil, língua portuguesa, Estados Unidos, língua inglesa, não é? E ali os países, Brasil e Estados Unidos, apesar de terem línguas diferentes, isso não impede que eles pratiquem ações, pratiquem atos, não é isso? Que eles façam relações bilaterais, econômicas, não é isso? Possam construir uma usina nuclear em conjunto, mesmo falando línguas diferentes, não é isso? Então, pessoas com línguas diferentes, isso não impede que pratiquem ações, que deixem de fazer algo apenas porque as línguas são diferentes. Veja hoje no espaço, existe ali a Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional, ela, como o nome diz, ela é internacional. Ali nós temos cientistas norte-americanos, russos, chineses, etc. E pelo fato de esses cientistas falarem línguas diferentes, isso não impede que eles trabalhem juntos, que eles façam obras monumentais juntos. Esse negócio de dizer que pessoas falando línguas estrangeiras, línguas estranhas, essas pessoas não podem se comunicar e não podem fazer uma obra, como aqui está nessa ingenuidade da Bíblia. Claro que sim, as línguas diferentes não impedem que os homens pratiquem e façam obras maravilhosas. Isso nada tem a ver. É pura ingenuidade da Bíblia. Portanto, aqui na Bíblia, mais uma contradição incontestável e mais uma ingenuidade que o Norman Geisler aqui tenta consertar e piora a coisa. Ele diz aqui, segundo aqui as explicações do Norman Geisler, aqui a emenda sai pior do que o soneto. E no finalzinho aqui piorou ainda. Ele diz que Deus confundiu as línguas dos povos aí que estavam fazendo a Torre de Babel. Só que algumas tribos pequenas, diz o Norman Geisler, veja a criatividade dele, algumas tribos pequenas e clãs não tiveram essa confusão de línguas, mantiveram uma linguagem só. Algumas tribos pequenas, mas as grandes não, passaram a falar línguas estranhas. Veja a ingenuidade do que é a Bíblia. O que acontece? É o que eu digo, levar a Bíblia a sério é uma piada. Agora, no próximo quadro, vou mostrar a vocês um teólogo sério e veja o que ele diz sobre essa lenda da Torre de Babel. E é um teólogo cristão, ele foi cristão fervoroso. Vários livros publicados, doutor em teologia da ala católica. Veja aí o que ele diz. Muito bem, vou mostrar a vocês aqui um teólogo sério. Ele tinha a ilusão religiosa dele, mas em relação à Bíblia, ele sabia como tratá-la. O Alfred Lappler, aqui está, Alfred Lappler, livro A Bíblia Hoje. Alfred Lappler era doutor em teologia, cristão fervoroso, cristão católico fervoroso. Neste livro aqui, ele mostra que
ninguém pode ler a Bíblia ao pé da letra, literalmente, porque ali está repleta também de fantasias. Ele mesmo afirmava isso e faleceu em 2013. Veja aqui duas passagens de Alfred Lappler, aqui no quadro, para você entender sobre o que ele diz a Torre de Babel e a confusão de línguas. Muito bem, veja aqui. Vamos aqui. Alfred Lappler, nesse livro aí dele, publicou vários livros, página 46 e página 48. Na página 46, sobre a lenda da Torre de Babel, ele escreve assim: as escavações realizadas na Mesopotâmia mostraram que, ao relato bíblico da Torre de Babel, está subjacente algo mais do que uma bela lenda cheia de fantasia. Ele aqui reconhece que a Torre de Babel, aquele relato Torre de Babel, é uma lenda cheia de fantasia, mas você tem que observar isso aqui, que naquela lenda há elementos ali de mensagem do povo que escreveu o que está ali. Não é apenas uma lenda assim, uma lenda propriamente dita. É uma lenda com fantasias em relação à confusão de línguas, mas é uma lenda que traz uma mensagem. E é assim que a Bíblia é escrita. Ali, como você vê muitos relatos na Bíblia que são fantasiosos, mas eles trazem ali mensagens embutidas. E é isso aqui o que o Alfred Lappler quer dizer, que naquela lenda da Torre de Babel existem ali elementos importantes para o povo que escreveu o que está aí, como a construção de torres, que era naquela época muito comum, a construção de torres, aí torres dedicadas a vários deuses. Como o povo aqui vivia num mundo de profunda ignorância, em que os deuses estavam por trás de tudo, eles, até mesmo o povo hebreu, fazia também torres, como está aí na Bíblia, né? Os chamados zigurates, as colinas dos deuses, dos céus, eles faziam torres ali para ficarem mais perto dos deuses, porque ali os deuses moravam nos céus. E eles construíam torres ali altas, não é? 80 metros de altura, 90, etc. Então o que o Alfred Lappler está dizendo é que o relato ali da Torre de Babel é uma lenda bíblica cheia de fantasia, mas que contém elementos de mensagem ali, elementos daquele povo. O povo fazia lendas para tornarem públicos, né, os seus anseios, né, as suas características. E aqui o Alfred Lappler diz que nesse relato aqui da Torre de Babel, ali mostra um pouco, né, o povo ali, a união do povo em busca de seu Deus, que busca ali, que o homem ali para construir a Torre de Babel, o homem ali juntou argamassa, né, tijolos, e isso aí faz parte da cultura deles. Então, esses elementos culturais estão embutidos na lenda, mas que o relato ali da Torre de Babel, em que Deus desce dos céus, o Deus hebreu desce dos céus, está triste com o seu povo, porque o povo ali quer fazer obras monumentais, é um povo que está orgulhoso. Então esse negócio de Deus descer dos céus para confundir as línguas, isso aí é ingenuidade, é o que diz aqui o Alfred Lappler. Você tem que ver não a lenda em si, mas os elementos que estão ali, culturais, embutidos na lenda, entendeu? E na página 48 ele diz aqui de forma mais clara, veja o que ele diz: a ligação que o relato, a Torre de Babel, não é? A ligação que o relato estabelece entre a torre, veja aí, ó, e a confusão babélica das línguas, torre, veja aí, e a confusão babélica das línguas, tornada proverbial, supõe uma explicação tradicional daquele povo.
é a ingenuidade daquele povo, atribuindo aí a confusão das línguas, línguas diferentes, ali na Torre de Babel, naquele relato. Isso aí é uma ingenuidade que o Alfredo Lappler está dizendo. Você não pode levar isso a sério. Aí ele diz, evidentemente não sustentável no plano histórico. Ele está dizendo aqui, veja aí, evidentemente não sustentável no plano histórico. Então ele diz que dizer que o homem fala línguas estrangeiras, línguas diferentes, confusão de línguas, dizer que isso nasceu lá na lenda da Torre de Babel, isso aí é uma ingenuidade. Isso aqui é um doutor em teologia, cristão católico fervoroso, falecido em 2013, com vários livros publicados, muito amigo do Papa Joseph Ratzinger, ele dizendo que o fato de o homem falar línguas diferentes nada tem a ver com aquele episódio da Torre de Babel. Isso aí é lenda, não é sustentável num plano histórico. Ele quer dizer aqui apenas que isso aí é uma ingenuidade daquele povo. Atribuir ali a não feitura da Torre de Babel, porque o Deus hebreu interveio para confundir as línguas. Então é o que ele diz, a ligação que o relato estabelece entre a torre e a confusão babélica das línguas, tornada proverbial, supõe uma explicação tradicional, uma explicação ingênua. Evidentemente, ele diz, não sustentável no plano histórico, não sustentável no plano histórico da diferenciação das línguas dos vários povos. Entendeu, gente? É o que eu digo. Evangélicos e protestantes são piores ainda que os católicos. Todo mundo sabe disso. Eles são cristãos fundamentalistas. Eles vão ao pé da letra. E aí é que vem o absurdo, como estamos vendo aqui com o teólogo Norman Geisler. O Norman Geisler, ele é evangélico. O Alfredo Lappler, doutor em teologia, mestre em filosofia, vários livros publicados, cristão fervoroso, ele sabia que esse relato da Torre de Babel é uma lenda com fantasias, obviamente. Só que ele via de outra forma a mensagem por trás dessa lenda. E como diz o Alfred Lappler, explicar que as línguas dos povos são diferentes, porque Deus fez isso lá na Torre de Babel, o Alfred Lappler diz que isso aí é loucura, não é história, não é verdade. Nada tem a ver as falas, nada tem a ver as falas, as línguas que nós falamos hoje, falamos diferentes, nada tem a ver com o episódio aqui da Torre de Babel. Isso aí, nesse ponto de vista, isso aí é lenda, que Deus desceu e confundiu aí o povo para não fazer mais a Torre de Babel. Isso é ingenuidade bíblica que você não pode levar a sério. É isso aí o que diz o Alfred Lappler. E era cristão fervoroso, nada de ateu. Ao contrário, cristão católico fervoroso. Só que ele sabe que a Bíblia está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas e contradições inúmeras. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.